Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui novamente com mais uma live evangelizadora. Estamos aqui com o André e o nosso querido Padre Alex, que veio mais uma vez nos prestigiar e nos inundar com os seus conhecimentos. Bem-vindo, Padre. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco. Muito obrigado pela acolhida, os entrevistadores aqui, todos os que nos acompanham neste momento. Nós iniciamos esta live pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos abençoe e nos fortaleça com a sua graça. Por isso eu convido você a rezar conosco neste momento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente noite para você que está chegando, seja bem-vindo e desde já a gente convida você a compartilhar essa live no seu grupo, com seus amigos, com os familiares, porque tenho a certeza absoluta que será um dia de muito aprendizado e de muitas bênçãos para todos nós. E o nosso tema é Santa Missa. E nada melhor que começar, Padre, já perguntando, mas afinal, o que é a Santa Missa? Sim, quando nós falamos missa ou Santa Missa, nos referimos àquela celebração em que participamos, onde o sacerdote preside esta celebração, e ali nós temos o sacrifício de Cristo na cruz, que é atualizado. Então, nesta celebração, o sacramento da Eucaristia acontece. Esta é a Santa Missa, o ponto mais alto de toda a vida cristã, o sacramento dos sacramentos. A Eucaristia, ela acontece, portanto, dentro da celebração que nós chamamos, portanto, de Santa Missa. Padre, então por que dizemos que a missa é o sacrifício de Jesus, sendo que, ele morreu na cruz por nós há tantos anos atrás? Quando nosso Senhor reuniu os seus apóstolos na última ceia, ali ele instituiu o sacramento da Eucaristia e depois ele se ofertou no alto da cruz e morreu. O sacrifício de Jesus, ele é um sacrifício de salvação para toda a humanidade, porque Jesus morreu no nosso lugar. Nós que deveríamos estar lá. Mas para nos salvar, Cristo morre lá. Este sacrifício de Jesus, que aconteceu, portanto, há mais, aproximadamente 2000 anos atrás, ele é atualizado em cada celebração da Santa Missa. Então nós podemos dizer, quando eu participo da missa, eu estou participando do próprio sacrifício de Cristo, de tantos séculos atrás, que está acontecendo diante dos meus olhos. É claro que não da forma cruenta como foi, com crueldade, mas sim da forma incruenta, porque o sacerdote oferece ali o pão e o vinho, que tornam-se o corpo e o sangue, mas ele é, naquele momento, pela nossa fé, porque nosso Senhor assim instituiu na última ceia, a própria celebração do sacrifício de Cristo. Assim, Padre, temos entendimento que o sacrifício de Jesus acontece toda vez na Santa Missa. A Santa Missa, ela é um sacramento para todos nós? Bem, quando nós falamos em missa ou Santa Missa, nós estamos nos referindo diretamente à celebração. Dentro da celebração da Santa Missa, nós temos um momento específico em que acontece a vinda de Jesus pela transubstanciação. Ali está, portanto, naquele momento,
acontecendo o sacramento. O sacramento é um sinal sagrado. Então, a missa, ela é a celebração, e dentro da celebração está o sacramento. Qual é o sacramento? Chamamos ele de Eucaristia. Então, missa é a celebração, onde dentro dela está o sacramento da Eucaristia. Quando nós falamos em sacramento, ele tem um significado dentro da teologia. Sacramento significa sinal sagrado. Então, é um sinal sensível de uma realidade sagrada. Qual que é a sensibilidade do sinal que nós vemos? Pão e vinho, que tornam-se corpo e sangue. Aqui é o sacramento. A missa é a celebração onde o sacramento acontece. Padre, na explicação, né, dos sacramentos, o senhor tocou numa palavra, transubstanciação. O que seria transubstanciação? Bem, transubstanciação, nós temos aqui a união de duas palavras. Bom, tudo aquilo que é trans recorda a mudança. Substância, nós recordamos aquilo que a coisa é de fato. Quando, às vezes, nós temos aí os filmes ou brinquedos que crianças brincam do chamado Transformes. O que acontece? Nós temos lá um carrinho e ele se transforma num grande robô. A palavra transformação significa que a forma muda, correto? Quando nós falamos em transubstanciação, nós não estamos falando de uma transformação, porque a forma não muda, o que muda é a substância, é a essência. Então, quando eu digo que na missa acontece a transubstanciação, a forma do pão e do vinho permanecem a mesma, porém, a substância modifica. Então, eu vejo o pão, eu vejo o vinho, eu sinto o gosto do pão, eu sinto o gosto do vinho, porém, a substância, a essência, já não é mais pão e vinho, mas é o corpo e o sangue de Jesus. Ah, mas padre, como isso pode acontecer, essa transubstanciação? Eu costumo dizer que às vezes nós somos muito, os sentidos são muito visuais, né? A gente tem que ver aquilo acontecer, a transformação. Mas nós estamos a falar de uma transubstanciação, e no mundo nem tudo é tão visível assim. Se eu chego próximo a uma cerca elétrica, por exemplo, se eu não sei se ela está ligada ou desligada, a forma de eu saber se tem corrente elétrica ou não é colocando a mão. Eu estou vendo corrente elétrica passando pelo fio? Não. A não ser que eu utilize algum sistema muito específico para ver as ondas eletromagnéticas passando por ali. Caso contrário, eu não consigo ver. Mas, se eu colocar o dedo e estiver ligado, eu sinto. Então, nem tudo neste mundo a gente enxerga, mas a gente sabe que existe. Na transubstanciação, a aparência do pão e do vinho permanecem, mas a substância, a essência, muda e, portanto, torna-se corpo e sangue de Cristo. Isso é transubstanciação, diferente de transformação, porque na transformação muda a forma, na transubstanciação muda a essência. Perfeita explicação. Assim como a cerca elétrica, a gente usa muito o vento, né? Você não vê o vento, mas você consegue sentir ele e sabe que ele está ali presente. Assim, como foi estabelecidas as ações e as cerimônias na Santa Missa? Bem, desde quando Nosso Senhor instituiu a última ceia, então ali ele deixou claro o que seria a matéria, ou seja, pão e vinho, que seria utilizada, e qual seria a fórmula a ser pronunciada. Foi Nosso Senhor quem disse, isto é o meu corpo. Depois, tomai todos e bebei, este é o meu cálice. Nesse sentido, Jesus, ele colocou ali o que é essencial, matéria e forma. A celebração, no transcurso dos séculos, ela vai ganhando certas características. Porém, aquilo que é mais ou menos a estrutura principal é desde os primeiros séculos. Nós já temos relatos do próprio São Justino Mártir, que no ano de 177 ele já descreve como acontecia a celebração da Santa Missa. Eis que eles se reuniam, ouviam da palavra, haviam exortações, então uma pregação, e depois a chamada oração eucarística, onde se apresentava a Deus oferendas através de uma oração
que era realizada. Esta oração eucarística, dentro dela, acontecia então a transubstanciação. Então a estrutura da celebração da missa, ela vem já desde os primeiros séculos. Claro que isso foi se adaptando uma ou outra coisa, mas a estrutura principal, ela está preservada. Então, para você que está nos acompanhando aí, né, na live, se tiver alguma pergunta para fazer para o Padre Alex, vão mandando no finalzinho aqui das nossas perguntas já estabelecidas pela produção da Pascom. A gente vai fazer as perguntas do pessoal de casa. Então, tem dúvida, vai mandando aí, que a gente já vai, no finalzinho, perguntando aqui para o padre. Padre, né, a cerimônia foi estabelecida já, né, por Nosso Senhor Jesus Cristo, mas podemos dizer assim, a missa se divide em algumas partes, e em quantas partes ela se divide? A estrutura da missa, como eu disse, desde os primeiros séculos, ela tem duas partes principais. A parte em que temos a palavra de Deus e sua devida meditação, e a segunda parte, onde nós temos a chamada liturgia eucarística, que é onde, de fato, vai acontecer a transubstanciação. Então, podemos responder com clareza. Santa Missa possui duas partes principais, liturgia da palavra e liturgia eucarística. É claro que daí a primeira parte principal tem as suas subdivisões e a segunda parte principal também tem as suas subdivisões. Porém, a divisão principal da estrutura é duas, liturgia da palavra e liturgia eucarística. Padre, por que a Santa Missa é chamada de santa? Bom, para entender por que nós falamos Santa Missa, primeiro precisamos compreender o significado da palavra missa. Missa vem de missão, uma vez que, quando celebrada em latim, ite missa, então, vá à sua missão. Então, missa vem de missão. Como se terminava a celebração da missa dessa forma, passou-se a aplicar à celebração o nome das palavras finais, no caso do nome missio, missão. E então, como nós estamos numa celebração que não é uma celebração qualquer, é uma celebração sagrada, aplicamos à missão a palavra santa. Se formos traduzir, fica então a Santa Missão, mas não exatamente porque nós estamos dizendo que vamos sair de porta em porta fazendo missão, mas porque a missa terminava. Olha, ide agora, né? Hoje nós estamos falando, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Então, nós estamos indo para a nossa missão. Então, a palavra passou a ser aplicada à celebração eucarística, e esta celebração eucarística passou a ser chamada então de Santa Missa, porque a palavra final estava ali, missão. Recebemos durante a Santa Missa o Cristo Eucarístico. Como podemos nos preparar para receber o Cristo Eucarístico? Bem, a preparação para recebermos Jesus na Eucaristia, ela se faz internamente, ou seja, espiritualmente, com as nossas disposições da alma, estando, portanto, não em estado de pecado grave, procurando receber com devoção, e também a forma com que nós vamos participar da própria celebração, com piedade, com devoção, o modo de se vestir de uma forma modesta, e assim, tudo isto somado mostra uma maneira de nos portarmos à missa. Mas não é só para cumprir preceito, não é só por protocolo. Nós participamos da Santa Missa desta forma porque nós estamos diante de algo que é sagrado. Então não é uma celebração qualquer, é algo sagrado. Por isso precisa de uma preparação espiritual e também de uma preparação exterior para bem participar. Para você que está chegando, seja bem-vindo. A gente está aprendendo um pouquinho mais sobre a Santa Missa. A gente vai dar uma pausa bem breve e daqui a pouco a gente está de volta com mais perguntas. Aproveita também já para compartilhar com todo mundo, com toda a família. Para você aí que está chegando, já compartilha com todo mundo. Manda sua pergunta que no finalzinho da live a gente já volta trazendo todas as respostas para você.
Muito bem, estamos de volta com a nossa live da Santa Missa. Para você que está chegando, seja bem-vindo. A galera do Instagram esperou um pouquinho mais, mas olha, já estamos de volta e aprendendo um pouquinho mais sobre a Santa Missa, né, Ju? Isso aí. Então vamos aqui dar continuidade. Nós falamos de como podemos nos preparar, Padre, mas de que modo podemos recebê-lo? Bem, os fiéis podem receber a Santíssima Eucaristia na celebração da missa, ou mesmo quando é levada aos enfermos, de 4 formas básicas. Então, eu posso receber a Eucaristia na mão, e então a levo para a boca, recordando sempre que é a mão esquerda acima e com a mão direita que levo à boca. Posso receber direto na boca, posso receber em pé e posso receber de joelhos. Esse é um direito reconhecido de todos os fiéis, já uma própria resposta do Dicastério para a Doutrina da Fé reafirmou esse direito, que os fiéis, então, podem receber destes modos. Tirando desses modos, não há nenhum outro modo em que os fiéis, de maneira geral, possam receber. É desta forma. Assim, Padre, me preparei para receber Jesus, me preparei para ir à Santa Missa, que é muito importante em todas as partes. Mas assim, existe uma parte da Santa Missa que seja a mais importante? Bem, como a celebração da Santa Missa, ela possui diversas partes na sua estrutura, sendo que 2 principais, liturgia da palavra e liturgia eucarística, quando nós falamos que o sacramento da Eucaristia é o ápice de toda a vida cristã, é claro que nós podemos considerar que o ponto mais alto da celebração eucarística é o momento em que acontece aquilo que respondemos agora há pouco, o que chamamos de transubstanciação. O momento em que o corpo e o sangue de Jesus se fazem presente nas espécies do pão e do vinho. Eis que aqui está o ponto alto da celebração, Deus que desce. Porém, também podemos considerar que um segundo ponto muito importante é a hora que eu recebo a Eucaristia. Porque esse momento de comunhão é íntimo, esse momento em que Deus visita a minha alma. Então, também é um momento importantíssimo da celebração. Podemos destacar estes 2. Me preparei para ir à Santa Missa e aconteceu algo no caminho e eu me atrasei. É permitido chegar atrasado? Permitido não seria, né? Permitido chegar atrasado e mesmo assim receber o Cristo Eucarístico? Sempre quando respondo esta pergunta, eu pergunto os motivos pelos quais aconteceram o atraso. Há pessoas que se acostumaram a chegar sempre atrasado na missa, então nunca se organizam suficientemente. Porque chegar atrasado uma vez ou outra, tudo bem, há justificativas. Mas às vezes quando eu faço, porque fiquei um pouco mais lá com preguiça de me arrumar e tudo mais, e aí a hora que cheguei, peguei um trânsito, assim por diante. Então é necessário sempre se programar. Agora, se o atraso, é claro, não foi proposital, não há problema de comungar. E mesmo às vezes quando o atraso ele foi por uma negligência da sua parte, não há problema, se você atrasou um pouco, de receber a Eucaristia naquela celebração. Há um problema, sim. Lembremos que um dos mandamentos, dos 5 mandamentos da Igreja, eles afirmam que nós devemos participar de missa inteira nos domingos e festas de guarda. É o primeiro mandamento da Igreja. Então, quando eu participar de missa inteira, significa que a Igreja teve que dizer aos fiéis, olha, vamos parar de chegar atrasado. Porque se é para participar da missa inteira, significa que tinha gente que não participava da missa inteira. Mas, de qualquer forma, se eu cheguei atrasado, eu posso sim comungar. Agora, eu não vou chegar na missa na hora que a fila da comunhão se formou e vou entrar, né? Então, aí consideremos, né? Não existe, é claro, um momento específico ali, mas geralmente a gente considera que até a hora do ofertório já é um atraso muito grande, porque imaginemos, já teve até a homilia do padre, mas consideremos até esse momento ainda seria algo tolerável para poder ir comungar. Assim, Padre, estou em estado de graça, cheguei na Santa Missa, assisti ela inteira, chegou o momento da comunhão, de receber a Eucaristia. Recebi a Eucaristia, retornei para o meu banco. E agora? O que eu tenho que fazer? Sim, a melhor forma, se você pode, tem condições físicas para isso, se ajoelhe
e faça a sua ação de graças. É um momento em que Jesus está visitando a sua alma. E é a maior de todas as visitas que você pode receber na sua vida. Às vezes a gente fica tão preocupado com uma visita que vem na nossa casa, e então nos preocupamos, arrumamos tudo, preparamos uma boa comida, e quando então eu recebo Jesus na minha alma, eu preciso ali dar atenção a Ele. Lembremos que Marta e Maria, né? Maria ficou sentada ouvindo Jesus. Marta não, ficou lá preocupada nos afazeres, toda distraída. Então, na hora que eu volto para o banco, se eu posso, me ajoelho e faço agora um momento de oração e de ação de graças com atenção. Rezo verdadeiramente em agradecimento e pedindo que o Senhor traga à minha alma o fervor da caridade. Certo. Padre, o senhor mencionou ainda há pouco sobre um dos mandamentos da igreja. Quais são os mandamentos da igreja? E quantos são? Bom, são 5 mandamentos da igreja. O primeiro, eu acabei de dizer, nós temos que participar da Santa Missa inteira nos domingos e festas de guarda e se abster de ocupações de trabalho nesse dia que impeçam ao culto, impeçam de ir à celebração da Santa Missa. Esse é o primeiro mandamento. Depois nós temos outros 4 mandamentos da igreja, que vão falando da realidade, o mínimo do mínimo do mínimo necessário para ser um bom católico. O primeiro se refere exatamente à Santa Missa, o segundo a confessar-se ao menos uma vez ao ano, este é o mínimo necessário. Depois, receber a comunhão ao menos uma vez ao ano, de preferência no tempo da Páscoa da ressurreição. Lembremos que o primeiro mandamento diz que é participar da missa, mas não está falando que é comungar na missa que participou. O terceiro mandamento é que fala que é comungar ao menos uma vez ao ano, na Páscoa da ressurreição. Depois, o quarto mandamento da igreja, nós precisamos jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Mãe Igreja. E por fim, o quinto mandamento é ajudar nas necessidades materiais da igreja, especialmente na Igreja do Brasil, que nós chamamos aí de dízimo, também de outras ofertas. Isso também é um mandamento da igreja. Esses são os 5 mandamentos da igreja, e eles, conforme ensina o Catecismo da Igreja Católica, obrigam todos os fiéis católicos sob pena de pecado grave quando não há o cumprimento deles. A próxima pergunta, padre, eu acho que todo mundo já fez ou já se questionou. E hoje a gente vai ter uma resposta muito inteligente. Tenho a certeza que você aí de casa já pensou assim também. Como que pode? Jesus, Deus, está na Eucaristia e está no céu ao mesmo tempo? Bem, nós definimos esta realidade observando quem é Deus. Deus, ele é, primeiro, onipotente. Quando eu utilizo esta palavra, estou a dizer Deus tudo pode. Então ele pode estar no céu, e pode estar na Eucaristia, e pode estar em cada sacrário do mundo. E pode, na fila da comunhão, ser oferecido para cada um de nós por inteiro. Não é um pedaço de Jesus, é ele por inteiro, em cada Eucaristia. Portanto, isso só é possível porque a Deus nada é impossível, e aí dizemos que ele é onipotente. Padre, como podemos definir o que é estado de graça? Perguntaram uma vez para Santa Joana d'Arc: você está em estado de graça? Seria presunção da parte de Santa Joana d'Arc dizer que ela estava em estado de graça. Se ela dissesse isso, eles diriam: você é orgulhosa, está se considerando em estado de graça. Se ela dissesse que não estava em estado de graça, diriam: você é uma pecadora porque não está em estado de graça. Diante desse dilema, então ela disse: olha, não sei, se eu estiver em estado de graça, que Deus faça com que eu permaneça em estado de graça. Se eu não estiver, que Deus faça que eu esteja logo em estado de graça. Diante dessa circunstância, de modo prático e material, nós dizemos assim: não estando em pecado grave, nós dizemos então que estamos ali em estado de graça. Por quê? Porque a caridade divina, a graça de Deus está alimentando dentro de mim a chama do amor divino. Quando eu peco gravemente, eu rompo, eu vou ter uma inimizade, vou romper
com essa caridade divina. E então ela é apagada, aí eu estou em estado de pecado grave. Quando eu saio do estado de pecado grave, eu digo então que estou em estado de graça, embora possa ter alguns pecados que chamamos veniais, ou melhor também dito, pecados leves, né, quando nós dizemos isso. Mas o estado de graça total e real, a gente não tem como afirmar se uma pessoa está. Aí, então nós generalizamos dizendo então, não estando em pecado grave, estou em estado de graça. Correto, Padre. Boa explicação. Como eu posso fazer uma adoração? Como eu posso adorar Jesus verdadeiramente? Bem, o ato de adorar a Deus é um ato que se faz pela via da humildade. Não tem como, no orgulho, eu me encher de mim mesmo e dizer, eu agora sou isso e por isso vou adorar Deus. Não. Então, o primeiro passo, ser humilde e dizer, eu sou uma criatura de Deus, tudo devo a Ele, tudo é para Ele, tudo é dele, por Cristo, com Cristo, em Cristo. Humilde, reconhecendo isto, então, diante do mistério de um Deus que se oferece a nós na Eucaristia, eu prostro os meus joelhos e digo, Senhor, não sou nada, Tu és o tudo da minha vida e, portanto, toda a honra e toda a glória para vós. Este ato de adoração se faz com orações que eu vou pronunciar, devocionalmente vou apresentar, então, a Deus nosso Senhor, este reconhecimento de que Ele é Deus e eu sou criatura, e não há nenhum outro Deus além dele. Quando, diante de todas essas verdades de fé, eu me coloco diante de Deus e digo, e reafirmo essa realidade, eu estou adorando a Deus. E a adoração, é claro, ela vai acontecer com diversas orações que eu posso pronunciar, mas tudo isso que vem de um pontapé inicial. Deus é Deus e eu sou criatura, e por isso o reconheço como meu Criador e o adoro. Adoração somente a Deus, nosso Senhor, a mais ninguém. Padre, a gente falou bastante sobre a Santa Missa, né, sobre as suas partes. Existe, pelas normas da Igreja, uma missa que seja mais importante ou que nós, como católicos, temos como preceito principal em estar presente? Bem, toda a celebração da Santa Missa válida, ela tem o mesmo valor. Seja a missa onde 1, 2, 3 pessoas participam, seja uma missa que tenha 20.000 pessoas, seja a missa de um dia de muita solenidade ou de um dia ferial, como nós costumamos dizer, um dia normal, né? Toda a missa tem o mesmo valor, porque é o sacrifício de Cristo que está sendo atualizado. Agora, para nós fiéis, como obrigação de preceito, o primeiro mandamento da Igreja nos recorda que nós devemos participar de missa inteira em todos os domingos e festas de guarda. Aí sim, essas missas, elas são imprescindíveis, porque quando eu falto nelas, eu estou então cometendo um pecado grave. É claro que quando eu falto, sem o legítimo motivo, porque imaginemos que você more num sítio, existe apenas uma ponte, você estava saindo para a missa, deu uma enchente, a ponte levou, você não pôde ir à missa. É claro que você não está pecando gravemente, porque você foi impedido. Há um princípio que diz, ninguém está obrigado ao impossível. Como lhe era impossível, então você não há obrigação. Mas, em condições normais, todos nós devemos participar dos domingos e das festas de guarda, da celebração da Santa Missa, participar de missa inteira. Sim, Padre. Digamos que eu não venha na Santa Missa. Por um motivo, simplesmente não quis vir. Eu assisti a live. É válida? Fiquei em casa. Hoje eu não estou a fim de ir na Santa Missa. Vou assistir a live aqui da Santa Missa e é a mesma coisa. Seria realmente a mesma coisa ou é pecado? Não. Vejam, só existe uma forma de participar da Santa Missa, que é, de fato, presencialmente para cumprir com o preceito. Padre, mas na pandemia todo mundo transmitiu, Padre Alex Nogueira transmitiu a missa pelo YouTube, ele ainda transmite todo primeiro domingo. Nós transmitimos para que você tenha uma oportunidade de acompanhar visivelmente.
mas não que uma coisa substitua a outra. Ah, padre, mas eu sou enfermo, não consigo sair de casa, tá. Veja, se eu tenho um impedimento, então o Código de Direito Canônico nos ensina que se eu estou impedido de ir à missa, eu devo procurar naquele dia fazer orações, se possível participar da celebração da palavra, que é a distribuição da Eucaristia. Se não é possível, reunir-se em família e rezar. Se não é possível, se dedicar você um tempo mais à oração. Então, vejam, se eu não posso participar da missa presencialmente, porque eu estou legitimamente, eu não posso, eu estou impedido, pronto, então eu estou impedido, eu não tenho a obrigação de assistir à missa pela TV, porque ela não substitui a missa presencial. Agora, como a recomendação é que eu procure um momento a mais de oração, por que não este momento a mais de oração acompanhar uma missa que está sendo transmitida, mas não que a missa que está sendo transmitida ela está substituindo a missa presencial, porque não há nada que substitua a missa presencial. Se eu não posso participar dela porque estou impedido, pronto, já estou dispensado pelo próprio fato do impedimento. Agora, segundo ponto, respondendo a sua pergunta, eu não participei por preguiça, porque não fui, nada vai substituir, e aí eu estou pecando, claro, porque eu não estava impedido, eu podia ir e não fui, nada substituirá isto, e é claro, eu pequei gravemente, e ainda mais porque é um pecado capital, preguiça. Padre, a gente escuta, né, falar que se a gente vir na missa do sábado à noite, vale como o preceito de domingo. Por que o preceito vale como o preceito de domingo, a missa do sábado à noite, e não a missa do sábado de manhã, por exemplo? Sim, é o Código de Direito Canônico quem dá esta resposta. Então, para cumprir com o preceito de participar da missa do domingo ou dias santos de guarda, basta que eu participe da missa em rito católico, no dia ou na tarde do dia anterior. Então, a partir do momento da tarde e noite, participando de uma missa que nós chamamos missa de véspera, já cumpre com o preceito. Então, se eu participo da missa no sábado à noite, fique tranquilo, você cumpriu com o preceito do domingo. Ou do dia santo de guarda. É claro que a gente sempre diz, seria muito bom que você pudesse participar mesmo no dia. Porém, se você participar à véspera, está cumprido o preceito, eu não estou em pecado grave. Tem precedência uma ou outra? Não. Por quê? Quando acontece o entardecer do dia, na liturgia nós já passamos a celebrar a festa do dia próximo, né, do próximo dia. Mas, independente disto, a normativa canônica é muito clara. Cumpre com o preceito de domingo ou dias santos de guarda quem participa no dia ou na tarde do dia anterior. Agora, na manhã, não. Aí a missa da manhã é a missa da manhã do sábado ou da véspera do dia de preceito. Muito bem, para você que está chegando, já pode mandar as suas perguntas referente à Santa Missa. Hoje a gente está aprendendo um pouquinho mais aqui com o Padre Alex, com a Ju. Padre, devemos, na verdade, né, adorar Jesus ali na fila da comunhão. Como que eu devo me portar até ir ao encontro de Jesus? Nós devemos adorar a Deus em todo momento da nossa vida, na fila da comunhão, a todo momento. É claro que existem momentos específicos de adoração. O próprio sacerdote, quando preside a missa, quando ele consagra a Eucaristia, eleva, e depois, quando ele devolve ela sobre o altar, o que o padre faz? Ele se ajoelha. O missal diz, esse momento em que o padre se ajoelha, ele está adorando o Senhor. Ajoelha em adoração. Depois o cálice, a mesma coisa, devolve o cálice sobre o altar e se ajoelha em adoração. Então a Eucaristia é para ser, sim, também adorada, comungada e adorada. Eu estou na fila da comunhão. Senhor, já vai preparando o coração. Lembram-se que uma das perguntas foi, como que eu devo me preparar? Uma das preparações é a preparação espiritual. E quão belo eu já estar na fila da comunhão em ato de adoração ao Senhor, porque vou recebê-lo. Este ato de adoração, é claro, que é uma atitude da minha alma, de reconhecimento. Eu estou na fila para receber o próprio Deus, ao qual eu adoro. Então, não tem nenhum problema eu fazer um ato de adoração interior
de Jesus na Eucaristia quando eu estou ali na fila da comunhão, sem nenhum problema. Padre, tem uma pergunta aqui. A partir de que horas do sábado ou da véspera do dia santo é celebrado a liturgia, né, do dia santo ou do domingo? Esta é uma outra questão que causa também muita polêmica aos fiéis, e a gente precisa ir à norma canônica, do direito canônico. O direito canônico reafirma aqui a letra da lei que diz assim: satisfaz ao preceito, participando da missa, no dia ou na tarde do dia anterior. E diz ali, missa em rito católico. Na Igreja Católica nós temos 24 tipos de ritos. Nossa, padre, sim. Nós aqui no Brasil, nas nossas paróquias, estamos acostumados ao rito chamado rito latino, que é a missa que nós temos aí, que eu, Padre Alex, sou do rito latino, que nós celebramos na maioria das nossas paróquias. Mas não existe só o rito latino, existem muitos outros. Talvez aqui na região do Paraná, se você for mais ao sul do Paraná, você pode ir a uma missa do rito ucraniano, por exemplo, que é totalmente diferente do nosso rito. Conservam-se as partes principais, mas é um rito distinto do rito latino. Então, o cânone diz que eu devo participar da missa em rito católico. Aí eu lhe respondo, quantos ritos existem na Igreja Católica? 24. Então, se eu for numa missa em rito ucraniano, eu estou cumprindo com o preceito. Ah, mas eu sou de uma paróquia onde eu participo do rito latino. Nunca fui no rito ucraniano. E, de repente, naquele domingo eu fui. Cumpri com o preceito. O código diz que eu devo ir em missa de rito católico, mas ele não fala em qual liturgia. Então, necessariamente, eu não preciso participar da liturgia do dia do preceito. Ah, eu fui na missa no domingo e era uma missa de crisma, 3 horas da tarde. Qual foi a liturgia utilizada naquele domingo? A liturgia da crisma. E não vamos imaginar que fosse o 20º domingo do tempo comum. E agora eu vou ter que vir na missa de novo porque eu tenho que participar da missa da liturgia do domingo? Não, não, não. Não coloque lei onde não existe. Não há necessidade. Basta que eu participe da missa. Se era da liturgia do dia ou não, não importa. Então, se eu fui na missa no sábado ao entardecer e não foi celebrada a liturgia do domingo, eu cumpri com o preceito. Fique tranquilo, é isso que está na normativa canônica. É que às vezes a gente fica pensando, se não for a liturgia, eu não cumpri com o preceito. Não, eu preciso participar da missa, independente de qual liturgia foi celebrada naquele momento. Padre, tem uma pergunta que diz assim: qual o melhor método para nos aprofundarmos no conhecimento da Santa Missa? O melhor método? Isso, acho que é para ter um pouco mais de conhecimento. Vamos dizer assim, o melhor método, eu até trouxe aqui, caso fosse necessário consultar, nós temos o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica é um compêndio de teologia, onde explica os elementos da nossa fé. Uma parte do Catecismo, na parte dos sacramentos, é dedicada à Eucaristia. Se você quer começar com um bom método para entender, compreender e estudar sobre a Santa Missa, aconselho, leia e medite, não só leia, como se fosse um livro qualquer, leu e pronto. Leia e medite, parágrafo por parágrafo do Catecismo da Igreja Católica. Aqui está o primeiro método para você começar na sua vida a entender e a degustar o que é realmente a Santa Missa. Pessoal, podem ir mandando suas perguntas, que a gente já está abrindo aqui para as perguntas de vocês. Então, agora é a hora de tirar todas as dúvidas que vocês têm em relação à Santa Missa, aos ritos que envolvem a Santa Missa. Temos mais uma aqui, muito boa, por sinal. Caso um fiel venha a cometer um pecado mortal e não consegue confessar durante a semana, mas ele fez o seu exame de consciência e deixa a sua confissão pronta para a próxima semana, esse fiel poderia comungar? Bem, entendam. Eu sei que às vezes muitos sacerdotes dizem que pode, sim, diretamente. Aqui eu quero fazer um raciocínio teológico diante do fato. Eu poderia receber a comunhão sem ainda ter me confessado, desde que eu tivesse o chamado ato de contrição perfeito.
O que é um ato de contrição perfeito? Eu choro amargamente todos os meus pecados. E ao chorar amargamente todos os meus pecados, eu estou com um propósito tão grande que eu não quero mais pecar. Se você está nesta circunstância, eu até poderia receber a Eucaristia e depois me confessar. Agora eu pergunto, como é que eu sei se eu estou em estado de ter um ato de contrição perfeito? É muito difícil saber se está ou não. Então, para prevenir de receber uma comunhão sacrílega, um sacrilégio de receber Jesus em estado de pecado grave, eu digo, é melhor se confessar. Como, e já expliquei aqui, o mandamento da igreja é receber a comunhão uma vez ao ano, é o mínimo. Então, ficar 1 ou 2 missas sem receber Jesus sacramentado, porque se está em pecado grave esperando a confissão, com certeza não vai lhe causar maiores problemas, pelo contrário, é uma prevenção e é melhor que você se confesse primeiro e depois então vá procurar a Santíssima Eucaristia. Então, lembrando que para você que está chegando, agora já está aberto para você mandar as suas questões, as suas perguntas e as suas dúvidas também. Padre, tem uma aqui que diz assim, além do domingo, quais são os dias de preceitos em que eu devo participar da Santa Missa? Bom, existe uma lista de dias de preceito. Vamos ver aqui se eu vou recordar todos eles. Uma lista pequenininha, né, Padre? Vamos ver aqui como está a minha memória. Começamos então por ordem do ano. Além dos domingos, eu tenho de participar da Santa Missa no dia 1º de janeiro, porque é a celebração de Santa Maria, Mãe de Deus. É dia santo de guarda. Tenho que participar na Epifania do Senhor. No Brasil, a Epifania do Senhor ela é transferida do dia 6 de janeiro para o próximo domingo, a não ser que o domingo já caia no dia 6 de janeiro. Então, Epifania do Senhor também é. Como já é transferido para o domingo, então no Brasil está tranquilo. Então, Epifania do Senhor é dia de preceito. Depois, seguindo na ordem, nós temos dia de São José, na Igreja Universal é de preceito, mas no Brasil não o é, porque a CNBB também tem a determinação do próprio Código de Direito Canônico, ela pode abolir certos dias de preceito. Então, São José não o é, que seria então 19 de março, embora seja uma solenidade, não é dia de preceito. Depois nós temos a Páscoa do Senhor, mas a Páscoa já é o domingo, né? O domingo dos domingos, né? Então está tranquilo. Depois da Páscoa nós temos a Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor, ela acontece sempre numa quinta-feira, mas no Brasil ela é transferida para o próximo domingo. Ela acontece 40 dias depois da Páscoa. A Ascensão do Senhor também é dia santo de guarda. Depois da Ascensão do Senhor, aí, claro, Pentecostes sempre vai cair no domingo, Santíssima Trindade, Corpus Christi. Corpus Christi também é dia de preceito. São Pedro e São Paulo, dia de preceito. Porém, no Brasil, o dia de São Pedro e São Paulo é dia 29 de junho, mas ele sempre é transferido para o próximo domingo para facilitar aos fiéis. Depois, 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora. Também é dia de preceito, no Brasil transferido para o domingo. Agosto, setembro, outubro, novembro, todos os santos de Deus, todos os santos e santas, também é dia de preceito, mas no Brasil é transferido para o domingo. 8 de dezembro é dia de preceito, não é transferido para o domingo. Então, 8 de dezembro, eu preciso participar da missa, não importa o dia que ele vai cair durante a semana. 25 de dezembro, Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Acredito eu que eu passei, quarta-feira de cinzas não é dia de preceito. Às vezes nós pensamos quarta-feira de cinzas. Quinta-feira santa não é dia de preceito. Então, os dias de preceito são esses. Caso tiver alguma outra dúvida de algum outro dia de missa que você pensa que é de preceito, pode perguntar. Pode ser que até seja, eu tenha esquecido, mas eu acredito que eu passei o calendário aqui na ordem correta. Boa noite, Padre. Quando a pessoa morre sem a extrema-unção, o que significa isso para nós católicos? Morrer sem a extrema-unção ou sem a bênção?
Bem, a unção dos enfermos, ela é um sacramento para os enfermos e também, é claro, para os que estão moribundos, já quase terminando a sua vida neste mundo. Não receber a unção dos enfermos não significa que a pessoa não recebeu a salvação, porque Deus tem outros meios, inclusive o da contrição perfeita. É importante que o fiel que está nos últimos momentos da sua vida, ele seja confortado com a unção dos enfermos para o preparar para a passagem, para a eternidade. Porém, não necessariamente, se eu não receber a unção dos enfermos, eu estou condenado. Então, fique muito tranquilo, porque às vezes eu já me confessei na semana anterior da minha morte, não recebi a unção dos enfermos, não tem nenhum problema. A unção dos enfermos é importante, ela dá o perdão dos pecados, porém não é o meio exclusivo pelo qual a pessoa pode se preparar para a eternidade. Então ela tem outros meios, um meio por excelência é a unção dos enfermos, mas não só. Então se a pessoa não recebeu, fique tranquilo que há outros meios também desta pessoa terminar a sua vida em paz com Deus, né? Padre, tem uma pergunta que vai se encaixar exatamente nesse tema que a gente está. É possível receber a comunhão fora da Santa Missa? Eu creio que quando a pessoa está enferma, né, como a gente está comentando. Sim, é possível numa celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, que pode acontecer na própria igreja, na capela, na igreja, no santuário, e também quando ela é levada aos enfermos e idosos, também é possível receber fora da celebração da missa. Então, eu tenho a celebração da missa como lugar privilegiado para receber a comunhão, mas também numa celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, nós estamos fora da missa, ou para os enfermos e idosos. Padre, participei de mais de uma missa por dia. Quantas vezes eu posso comungar? Bem, no mesmo dia? No mesmo dia, o fiel ele pode comungar até 2 vezes. Porém, a segunda vez só pode acontecer se for dentro da missa. Imaginemos que o fiel de manhã foi na missa e à tarde foi na celebração da palavra com distribuição da Eucaristia. Não recebe a segunda vez, recebe só na missa. Ele foi na missa cedo e na missa à noite, pode comungar 2 vezes. Então, até 2 vezes por dia o fiel pode comungar, mas a segunda vez é obrigatório que seja dentro da celebração da Santa Missa. Quem faz o jejum na sexta-feira, até que horas se abster da carne? Bom, aqui são 2 coisas distintas. Nas sextas normais, sem ser a sexta santa. 2 coisas distintas. A carne, a gente faz a abstinência da carne, porque o jejum é uma prática distinta, né? Vamos aqui. A abstinência da carne, ela deve ser levada o dia inteiro. Manhã, tarde, noite. Se é o dia de abstinência de carne, é o dia inteiro. Ah, mas aí à noite já é sábado. Não, é sexta. Até meia-noite é sexta-feira, a abstinência da carne está aí. O que eu poderia fazer é uma chamada comutação, né? Naquele dia eu poderia fazer uma substituição da carne por uma obra de caridade, uma obra de piedade ou por outra penitência ou abstinência de outro alimento. Eu posso fazer essa substituição. Mas eu sempre pergunto, por que eu vou substituir? Ah, porque eu... No churrasco. Exatamente. Não, é porque eu sou viciado em carne e não posso deixar de comer nenhum dia. Opa, então é uma coisa. Uma confraternização lá de vez em quando, não tem problema, posso fazer a substituição. Até isso é possível, tranquilo. Então, até que horas eu tenho que fazer a abstinência? Até a meia-noite daquele dia. É o dia ainda. Agora, existe uma outra questão que é o jejum eucarístico, para receber a comunhão. Aí eu tenho que estar 1 hora sem ter comido nada, as pessoas que estão em estado normal. Os enfermos são dispensados do jejum eucarístico, eles podem tomar alguma coisa até antes da refeição. Embora a gente recomende que a pessoa não tenha tomado nada, mas numa eventual questão em que ela tomou alguma coisa antes, o enfermo, ele pode receber, o direito canônico permite que ele receba. Isto ainda é possível. Padre, tem mais uma pergunta aqui. Durante a elevação da hóstia consagrada e do cálice, que orações podemos fazer? Ou é necessário ficar em silêncio e simplesmente adorar?
Toda a assembleia permanece em silêncio, né, claro. Eu posso fazer orações interiores, né, mas não vocalmente. Aí não existe nenhuma prescrição desta ou daquela oração. Posso permanecer simplesmente focado ali no mistério, não há nenhuma prescrição ou orientação específica. Seguindo o mesmo caminho de orações, né? Me preparei para receber a comunhão, recebi a comunhão. Me coloquei ali de joelho para adorar o Cristo Eucarístico que está visitando minha alma. Qual oração fazer? Tem uma oração específica ou só ali o seu momento íntimo mesmo com o Cristo Eucarístico? Não existe uma oração que eu esteja obrigado a fazer. Existem algumas orações em que são recomendadas, que podem ser feitas. Entre elas, por exemplo, a oração da alma de Cristo. É uma oração recomendada, mas também não há uma lista de orações. Quanto mais a pessoa progride espiritualmente, mais na hora da Eucaristia ela está em profunda união com Deus, que a última coisa que ela vai estar pensando é qual oração vou rezar? Será que eu vou rezar um Pai Nosso? Será que eu vou rezar uma Ave Maria? Porque Deus preenche tanto a sua alma que ela vai estar focada em plena comunhão íntima com Deus. Então, também não tem nenhuma oração. Existem recomendações e uma delas é a alma de Cristo. Muitos, né, nós que convivemos ali mais o dia a dia, a gente fala presbitério. E o pessoal que não é, né, tão assíduo assim, fala altar. Qual a diferença, padre, entre presbitério e altar para o pessoal? Então, na igreja nós temos a parte onde ficam todos os fiéis, chamada de nave da igreja. Depois nós temos a parte mais elevada, onde o padre preside a Santa Missa. Essa parte mais elevada, todo esse espaço é chamado de presbitério, exatamente onde fica o presbítero. O presbítero é o padre. E dentro do espaço do presbitério eu tenho o altar, que é um espaço dentro do presbitério. É que às vezes a gente confunde, vai falar, eu vou subir ali no altar, né? Na realidade você está dizendo, então você vai subir ao presbitério, e no presbitério nós temos o altar, porque se você fosse subir no altar, você iria subir literalmente, pisar em cima do altar, onde acontece a missa, e isso, Deus nos livre de fazer isso, né, claro. Mas é que às vezes nós chamamos o presbitério, toda a parte do presbitério de altar, né? A língua portuguesa tem possibilidade de metáforas, metonímias e tudo mais, figuras de linguagem, e às vezes nós acabamos aplicando essas figuras de linguagem também, trocando aí os nomes e dizendo que ali é o altar. Padre, tem uma pergunta que diz assim: estou na Santa Missa, precisei sair. Quantas vezes eu preciso me prostrar para sair do santuário? Creio eu que seja fazer a reverência, né? Toda vez que eu passo em frente ao altar, faço reverência com o meu corpo. Toda vez que passo diante do Santíssimo, faço genuflexão. Quantas vezes você passar na frente do altar, quantas vezes você passar diante do Santíssimo. Padre, para que se entenda melhor, qual a diferença entre reverência e genuflexão? Sim, existe reverência só de cabeça, movo só a cabeça. Por exemplo, quando pronuncio o nome de Jesus ou da Virgem Maria, cabeça. Existe, então, uma reverência que eu faço a inclinação do corpo, então, assim, o meu tronco com a cabeça faz a inclinação, essa eu faço para o altar. E existe a genuflexão, em que eu coloco o meu joelho direito no chão, em sinal de adoração à presença real de Jesus que está na Eucaristia. Genuflexão, reverência do corpo inteiro e reverência da cabeça. Pessoal, aqui as nossas estão encerrando, mas algumas perguntas, senão a gente vai liberar o padre. É hora de aproveitar, gente. Vamos lá, tirando dúvidas sobre a nossa live, dentro do tema da nossa live, tá, pessoal? Sobre a missa, o sacramento da missa, tudo que envolve ali dentro da parte da missa em si, tá bom? Tem mais alguma aí, André? Tem alguma dúvida? Tem uma pergunta que diz assim: qual é o papel do sacerdote na celebração da Santa Missa? Bom, o sacerdote, ele deve presidir a Santa Missa e ele faz as vezes do próprio Cristo. Por isso ele pronuncia as palavras da consagração em primeira pessoa. Tomai todos e bebei, este é o cálice, este
isto é o meu corpo. É o corpo do padre? Não, o corpo de Cristo, porque o padre está fazendo as vezes do Cristo. Então, o papel do sacerdote na celebração eucarística é ser in persona Christi, a pessoa do próprio Cristo. Aqui as minhas, por enquanto, acabar. Pessoal dos bastidores aí, alguma pergunta? Padre, alguma colocação que o senhor achou que dar um precisa ser esclarecimento, colocada? porque às vezes, popularmente, se diz assim, que a Eucaristia, ela perdoa pecados. Isso tem que se tomar muito cuidado com essa afirmação. Quem tem o catecismo em casa, depois pode ler e entender bem o que eu vou explicar. No parágrafo 1394 e 1395, o catecismo deixa muito claro. A Eucaristia, quando o fiel recebe, ela afervora na alma do fiel a caridade. E quanto mais cresce a caridade ela apaga os pecados leves. Quantos pecados, padre? Não sei. Quanto mais amor, menos espaço para o pecado leve. Porém, diz aí o parágrafo 1395, a Eucaristia não perdoa pecados graves. Aí o catecismo diz, no 1395, para os pecados graves, o sacramento é o da penitência, o da confissão. Portanto, a Eucaristia não perdoa pecados graves. Estando em pecado grave, eu preciso procurar a confissão para depois, então, receber a Santíssima Eucaristia. Assim ensina o catecismo. Padre, não consigo fazer a genuflexão. Como me portar? Exatamente. Já disse aqui o princípio, ninguém está obrigado ao impossível. Sou impossibilitado por uma questão de saúde, não posso fazer a genuflexão, faça então quando passar uma inclinação de cabeça, uma inclinação do corpo, se possível também for. Sempre uma reverência. Porque a manifestação exterior, ela é fruto de um ato interior, de um reconhecimento. Se eu reconheço Deus, então, a sua presença real na Eucaristia, faço algum ato de reverência. Se não posso fazer o ato oficial, que é a genuflexão, faço qualquer outra expressão do corpo de respeito e reverência. Tem mais uma pergunta aqui, padre, que diz assim: quais os elementos essenciais para realizar e celebrar a Santa Missa? Eu preciso de pão sem fermento, feito de trigo com glúten. Porque o glúten é um elemento essencial do trigo. Ah, padre, eu tenho intolerância total ao glúten. Aí o fiel pode receber de um cálice separado só a espécie do vinho, onde está o corpo de Cristo por inteiro também, né? O corpo e sangue de Cristo nas espécies do pão e do vinho. É por inteiro que Jesus está ali. Então, pão feito de trigo, trigo por inteiro, sem fermento, e preciso de vinho. E tem que ser vinho com álcool. Não existe vinho sem álcool para a celebração da Santa Missa. O vinho sempre deve ser com a graduação alcoólica, sem muitos conservantes. Esta é a matéria utilizada para o sacramento da Eucaristia. E aí precisa de um sacerdote, validamente ordenado, que possa pronunciar as palavras da consagração. Isso é o essencial. Sem isso, não acontece missa. Tem mais uma aqui, padre. Como a música ou o canto contribui para a experiência na Santa Missa? Creio que para gerar uma intimidade ou algo mais assim. Exato. O canto na liturgia, ele tem a função de ajudar a alma a se elevar a Deus. O padre diz, corações ao alto, que a gente responde, o nosso coração está em Deus. Então, o canto litúrgico é uma forma de ajudar que o nosso coração realmente naquela celebração esteja elevado a Deus. Temos uma aqui. Padre, na oração eucarística, quando o padre reza, veneremos a bem-aventurada Virgem Maria, o fiel também faz a reverência? A pessoa que está perguntando aqui falou assim, é que já escutou padres dizendo que sim, outros que não. Qual a forma correta? Só faz a reverência quem pronuncia a palavra.
Ao pronunciar o nome Jesus, faz reverência de cabeça. Ao pronunciar o nome Virgem Maria, faz reverência de cabeça. Porque também existe, às vezes, uma confusão nos fiéis, que o padre é só na Virgem Maria. Mas e Jesus? Sabemos que Jesus está acima da Virgem Maria, né? Então, pronunciado o nome santíssimo de Jesus, inclinação de cabeça. Nome santíssimo da Virgem Maria, inclinação de cabeça. Quem deve pronunciar? Quem pronuncia. Então, quando os fiéis rezam, por exemplo, o creio, quando eu vou pronunciar Jesus Cristo, faço uma inclinação de cabeça. Então, só quem pronuncia. Como na oração eucarística é só o padre que pronuncia, quem é que faz a inclinação de cabeça? Só o padre. Nem mesmo a equipe que está ali junto com o presidente, só Não. o padre. Somente quem pronuncia Interessante. faz o gesto. Padre, tem uma pergunta que diz assim: existem vários tipos de missa, e quais as diferenças entre ela? A missa solene, a missa cantada, a missa votiva, entre outras. Bom, aí nós estamos se referindo ao dia específico em que a missa é celebrada, né? A liturgia específica do dia, né? Então, se é um dia santo de guarda, o que vai ser, como será a Santa Missa? Uma missa solene, porque é uma liturgia solene. Se não é um dia santo de guarda, então isso depende da liturgia e do calendário litúrgico, né? Certo. Diz assim, padre, mais uma pergunta. Qual entendimento podemos ter quando se diz, eis o Cordeiro de Deus, durante a Santa Missa? Bem, no Antigo Testamento, se nós pegarmos, por exemplo, o livro do Levítico, nós veremos como eram feitos os sacrifícios de animais. O sacrifício de animal, ele era levado até o templo, sacrificado. Este sacrifício ali apresentado de um animal era uma forma de comunhão com Deus, porque uma parte do animal era consumida pela chama e por isso colocava-se muito incenso, incenso subia, e uma outra parte o sacerdote comia, mostrando então a comunhão do sacerdote com Deus, com aquela vítima que era consumida em oferta a Deus. Entre as vítimas de animais que eram oferecidas no Antigo Testamento, nós tínhamos os cordeiros. O cordeiro era uma vítima mais singela, porque quando ele era sacrificado, ele não gritava, não esperneava. Você vai matar um porco, ele faz todo um escândalo. Cordeiro não. Cordeiro é pacífico, manso, quando ele vai ser morto. Então é uma vítima mansa, pacífica. Como é que Nosso Senhor estava na cruz? Xingando todo mundo? Não, na mansidão. Por isso ele é o cordeiro, um cordeiro que se ofertou a nós. Então ele é o Cordeiro de Deus, ele é a vítima que, manso e humilde de coração, se ofertou no alto da cruz. Padre, tem uma pergunta aqui que, na verdade, acho que é até uma curiosidade. Qual é o papel da comunidade na Santa Missa? De participar da Santa Missa, o padre, cada um na comunidade tem um ofício. Então, quem faz leitura, quem é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e os que estão ali para participar, que vão acompanhar a celebração. Este é o papel. Com comunidade ou sem comunidade, o sacerdote estando presente com o fiel, a missa acontece. Padre, por que durante a celebração da Santa Missa nós não falamos o Amém ao terminarmos a oração do Pai Nosso? Porque, sequente à oração do Pai Nosso, o padre continua a oração do Pai Nosso fazendo um complemento do livrai-nos. Aí todo o povo responde, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. A conclusão do Pai Nosso é esta oração. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Então o Pai Nosso na missa não é concluído com amém, mas sim continua com o livrai-nos, rezado pelo padre, concluído pelo povo, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Temos uma pergunta aqui, nós já conversamos até sobre esse assunto na live anterior com o senhor, mas ainda ficou algumas dúvidas. As pessoas moram junto, como um casal. Eles podem receber a Eucaristia? Então, como eu apresentei já no Catecismo, o Catecismo da Igreja Católica explica qual é a moral da Igreja. Estando em pecado grave, eu não posso receber a Sagrada Comunhão. Preciso, então, estar arrependido e buscar a confissão. Se a pessoa está numa situação irregular,
onde essa situação lhe gera um pecado grave, a resposta é clara: estando em pecado grave, não recebo a comunhão. Correto. Por aqui, Ju, finalizou, não temos mais nenhuma pergunta, a não sei que chegue alguma aqui antes da gente finalizar, mas desde já agradecendo a presença de cada um de vocês, as perguntas, creio que hoje foi um dia de aprendizado e de ensinamento para todos nós, como nos portar, o que devemos fazer na Santa Missa, quantas vezes devo fazer a reverência. Então, acho que são algumas perguntas que a gente, vivendo ali em comunidade, fica até meio com vergonha de chegar para o padre e perguntar, né? Porque muitas vezes assim, a pessoa fala, eu vou chegar lá, o padre não vai me responder. E hoje todo mundo teve a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas. Então, se você tem mais alguma ainda, a gente tem mais alguns minutinhos, dá tempo de você mandar para cá. Temos uma aqui, padre, sobre a unção dos enfermos. O senhor já mencionou sobre a unção dos enfermos. E a pessoa está perguntando aqui, ela realmente perdoa os pecados do doente ali que recebeu essa unção? Quando vai ministrar a unção dos enfermos, seria muito salutar que acontecessem 3 sacramentos ao mesmo tempo: confissão dos pecados, unção dos enfermos e a comunhão. Esses 3 estão ligados, tanto que se a gente pega o rito da unção dos enfermos, o rito ordinário, ele acontece desta forma. Mas um dos efeitos da unção dos enfermos é o perdão dos pecados. Porém, lembremos, eu preciso estar arrependido deles, né, para receber o perdão. Mas existe sim o perdão dos pecados com a unção dos enfermos. Isso é um dos frutos do sacramento. Por aqui também encerramos. Pessoal, temos uma pergunta ali sobre Nossa Senhora. Não foi mencionada na live de hoje, mas nós estaremos respondendo essas perguntas na live do mês que vem, porque, com a graça de Deus, mês que vem temos uma live falando sobre nossa querida mãezinha. Então, para você que tem muitas dúvidas aí sobre a Nossa Senhora, nos acompanhe na live do mês que vem. Padre, chegou uma última aqui, dizendo assim, qual a importância do perdão e também da preparação para a Santa Missa? Creio eu que a pessoa às vezes está ali meio com algum remorso ou acabou não tendo uma boa confissão e ela está perguntando qual que seria a importância desse perdão para ela participar verdadeiramente da Santa Missa. Bem, aí depende. Se esta falta de perdão é um pecado grave, então estar na celebração da missa não tem nenhum problema. Comungar, sim. Agora, para a nossa vida, não só para participar da missa, mas para a nossa vida como um todo, o perdão, ele faz parte da vida cristã, porque nosso Senhor nos ensinou a rezar, ensinando a oração que nos diz que nós perdoamos quem nos ofende, assim como nós recebemos o perdão de Deus. Então, o perdão ele é importante em qualquer circunstância, e ainda mais para participar bem da celebração da Santa Missa. Parece que temos mais uma aqui no WhatsApp. Vamos olhar aqui. A cadeira do sacerdote deve ficar sempre atrás, ao lado ou à frente do altar? Aí depende, é claro, de toda a estética que está estabelecida a igreja, onde os altares são fixos lá no fundo, tal, geralmente fica atrás do altar. Muito bem, e assim nós finalizamos por aqui mais uma live, espero que você tenha gostado, tenha aprendido um pouco mais. Desde já, agradeço a toda a equipe da Pascom que nos ajudou, que também estão ali dando todo o suporte para a gente. Agradecer a Ju, agradecer ao Padre também pela disponibilidade, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, Deus abençoe. Chegou uma aqui de última hora, hein? Padre, como podemos saber que o Cristo, a hóstia consagrada, está presente no sacrário? Sendo que o sacrário fica lá fechadinho. Como a gente tem certeza que ele não está vazio? O responsável pelo sacrário é o padre pároco do local. Nesse sentido, ele é o responsável de saber que foi guardada a Eucaristia lá. Então, a luz vermelha está acesa, sei que tem Eucaristia, o padre é responsável. Se não tiver, a culpa é do padre. Se ele estiver vazio, ou, no caso, a luzinha estiver apagada, fazemos ou não fazemos genuflexão? Se o sacrário está vazio, não tem presença real de Cristo, não tem nenhuma genuflexão. Então, terminamos por aqui também as do WhatsApp.
Padre, muito obrigado. André, muito obrigada. A você que nos acompanhou de casa, Deus abençoe. Muito obrigada por mais uma vez essa parceria durante aí as nossas noites de live. Então, aguardamos todos vocês para o próximo mês, que vamos falar sobre Nossa Senhora. Um tema aí para nós católicos de muito peso também. Então, aguardamos todos vocês na próxima. Ju, só lembrando, né, amanhã a gente tem o nosso retiro de casal, então para você casal, namorado, enfim, para você aí, venha participar conosco, começa amanhã, acho que às 2 horas, né? 2 horas da Começa tarde. amanhã às 2 horas da tarde, olha, falo para você, a noite vai estar sensacional, então não perca a oportunidade. Para mais informações, só ir na rede social aí, tem todos os dados, os pregadores, as informações para você, e se ficar com dúvida, só chamar a gente no direct também. Lembrando, gente, que não é só para aqueles casais que são casados na igreja, aqueles que são namorados, que são noivos, aqueles que vivem juntos, mas ainda não receberam, né, o sacramento do matrimônio. Então, para vocês que têm uma vida de casal, independente de qual tipo, né, estamos esperando vocês aqui, de braços abertos e com um coração cheio de alegrias amanhã, a partir das 2 horas da tarde. Ah, mas qual é a taxa, né? Então, só para vocês aí já pensando, é R$60 pro casal, ou seja, R$30. Esse custo é só para a gente, né, bancar aí as despesas das refeições de vocês. E eu garanto para vocês que fome vocês não vão passar, viu, gente? Podem vir. Ah, mas eu não vou porque eu não tenho criança, não tenho com quem deixar meus filhos. Teremos um espaço kids muito gostoso para as crianças. Então, isso não é desculpa para vocês virem participar, tá bom? Então, contamos com a presença em massa aí dos casais da nossa comunidade. Padre, mais uma vez, muito obrigada. Deus abençoe a sua disponibilidade e o seu conhecimento a nos passar. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, ao convite aqui também do Padre Flávio, do Padre Leandro. Que Deus abençoe a todos. E terminamos com uma bênção, isto? Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de seu castíssimo esposo São José, abençoai todos os vossos filhos que nos acompanham, livrai-os de todos os males, e que esta bênção desça sobre vós, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Muito obrigada a vocês e uma boa noite a todos. Até a próxima.